Boa noite, pessoal, tudo bem? Vai iniciar a live hoje, nós vamos conversar hoje sobre a palavra de Deus para nossas vidas, sobre o que Deus tem para cada um de nós, e entender um pouquinho mais, compartilhar conversas e pensamentos nesse momento que estamos vivendo e que só Deus para estar à frente de todas as coisas, né? Então vão entrando, entrem, comente. Fale, tá eu aqui, o Rafa. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ah lá, nossa, já subiu um coração. Foi nos dada a missão hoje de estar aqui. A Juliana, né? Eu tô aqui. Vamos. De brinde. De gaiato no navio. Amém. Ó, pastor Jason, ligado, pastor. Muito bem, garoto. Olá, boa noite. A paz. Não, mas aí você vai ter que passar aí na sua. A paz, pastor. Vamos esperar um pouquinho mais. Daí eu já começo. Olha o Marcão. Graça e paz, povo. Saudade, hein? Gente, graça e paz para todos os irmãos e irmãs. Como é bom a gente poder estar aqui unidos, conversando sobre o grande amor de Deus pelas nossas vidas, né? Hoje eu tava conversando com a Paula hoje à tarde. Hoje eu acordei tarde, bem tarde. E aí quando eu entrei no celular, que eu fui ver as mensagens para ver o que tinha, a pastora Helena tinha me mandado uma palavra. E aí logo depois eu vi uma mensagem da Mariana. E aí a Mariana fazendo convite para que eu trouxesse a palavra hoje, para que eu conversasse um pouquinho. Falei, então eu acho que eu já sei o que eu vou falar. Eu acho que é propósito de Deus pra gente falar sobre essas coisas, né? Então, eu vou falar para vocês. Eu vou ler o texto, no cenáculo do dia 17, do dia de hoje. Aí fala assim, ó. É de Gênesis 15, do 5 ao 15. Fala sobre a visão que ele teve depois de pensar, né, sobre a palavra. Eu achava que conhecia bem a história da promessa de Deus a Abraão na leitura bíblica de hoje, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. No entanto, eu realmente não havia refletido sobre o resto da passagem. Deus pediu a Abraão que olhassem para o céu e contasse as estrelas, se puder contá-las. Sempre presumi que isso tivesse acontecido à noite, mas depois das palavras e eventos dos 7 versículos seguintes, lemos ao pôr do sol um profundo sono caiu sobre Abrão. Isso me fez pensar se era dia claro quando Deus pediu a Abraão que olhasse para o céu. Nesse caso, ele não seria capaz de ver nenhuma estrela, o que enfatizaria a extensão da fé e da confiança que o Senhor estava lhe pedindo. Assim como as estrelas estavam presentes, mas invisíveis naquele momento, Deus estava pedindo a Abraão que tivesse fé, mesmo quando o cumprimento não era evidente. Abraão estava disposto a se comprometer totalmente com o plano que Deus tinha para ele. Então, sobre essa palavra que foi enviada para mim hoje, eu estava meditando, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de entender que tudo que Deus tem para nós é o melhor? E que tudo que Ele promete pra gente, que não vai ser no nosso tempo, mas que Ele vai cumprir nas nossas vidas. Eu estava meditando e pensando, né? Quantas coisas eu perdi por ser desobediente ao meu pai e minha mãe aqui, né? Os pais terrenos. E assim, hoje eu como mãe, às vezes eu me entristeço tanto em ver a desobediência do meu filho. Imagine Jesus, Deus, né? Ao ver a nossa desobediência, a ver a gente agindo pelas nossas vontades, pelo que queremos e não pelas vontades dele. Então, a gente tem que estar presente sempre junto dele, buscar a palavra dele, porque é a verdade sobre a nossa vida. Se tem uma verdade, é Deus, é a palavra que ele deixou pra gente. É isso que a gente tem que seguir, é isso que a gente tem que buscar, é nessa linha de raciocínio que a gente tem que viver. E aí eu fico imaginando como Deus deve estar entristecido, né? Porque muitas pessoas acham que Deus é mau, que ele vem castigar a gente. Na verdade, não é isso. Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus que vem para transformar as nossas vidas. Como Abrão virou Abraão
e Sarai virou Sara, a gente tem que ter isso na nossa vida também. É uma Juliana antes e uma Juliana depois de estar presente de Deus, né? De estar presente e convivendo as vontades de Deus para nossa vida. E aí, o que acontece? A gente quer viver por nós mesmos. Ah, não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que seguir. Ah, eu sei que se eu ir por esse caminho vai dar certo. E não é isso, né? Nós queremos as coisas pro nosso tempo. Abraão teve lá o filho prometido, mas ele foi um pouco negligente. Porque se ele tivesse realmente confiado e entendido o que Deus tinha falado para ele, que ele ia ter um herdeiro, que ia ser um herdeiro de sangue dele, ele não teria estado lá com Agar, né? Não tinha tido a necessidade dele estar com Agar, que não era nada dele. Que foi a Sara que falou para ele estar com Agar, porque ela poderia dar um filho para ele. E quanto a Sara sofreu por essa decisão de Abraão, e dela também que consentiu, né? Que todas essas coisas acontecessem. Então, a gente tem que estar firme no propósito de Deus. E tudo isso está acontecendo, gente, para que a gente possa refletir sobre as nossas vidas. Para que a gente possa refletir realmente sobre o evangelho que Deus tem pregado e tudo que a gente tem feito. Porque o mesmo Deus que foi ontem é hoje e vai ser amanhã. Mas e nós? Quem é a Juliana que foi ontem, é hoje e vai ser amanhã? Eu tenho que estar sempre melhoras. Eu tenho que estar sempre buscando melhorar. Eu tenho que estar sempre buscando ser obediente. Eu estava lavando louça, que é a hora que a gente reflete bem. Eu estava lavando louça e pensando, né? Às vezes a gente está criticando, a gente está na igreja, mas a gente realmente não está na igreja de coração aberto. A gente não está ouvindo e entendendo a ministração. Primeiro que a gente está ali ouvindo o que estão falando e sempre serve para o outro, nunca para a gente. Muitas vezes a gente está ali na igreja, mas não está preocupado na palavra que está sendo dita. A gente está mexendo no celular, a gente está preocupado com o que a gente poderia estar fazendo em casa, a gente está preocupado com o que a gente poderia estar assistindo. Muitas vezes, se passa 10 minutos do horário da palavra, você já está, ai, mas está falando demais. Nossa, mas viu? Tá na hora, já era para acabar. Gente, pelo amor de Deus, a igreja é para vocês estarem, para estar completo. Não é para você estar por metade. Deus não quer metade da gente, Deus quer a gente por inteiro. É a gente verdadeiramente ali. E muitas vezes eu fui na igreja e senti um vazio em mim. Porque eu não me enxergava, eu não entendia por que eu tava ali. E aí, Deus fala a palavra e é pra você. E toda vez que Deus fala a palavra, não é pro irmão que não tá ali, é pra você que foi até lá. Muitas vezes sem vontade de estar lá. Muitas vezes obrigado pelo cônjuge, porque o cônjuge queria, mas você não queria. Mas você foi. Então, nós temos que estar abertos pro que Deus tem pra gente. Eu sou extremamente grata a Deus pelo que Ele fez em minha vida, pelo que Ele faz todos os dias e pelo que Ele faz na vida de cada irmão que eu vejo. Aí, as coisas, gente, não precisa ser grande. É você acordar com saúde. É você saber que mais um dia você vai superar, porque Ele está te sustentando. Não é você que está lutando sozinho. Muitas vezes a gente está cansado, mas Ele está te segurando no colo. Ele está falando, filha, eu tô aqui, eu sou por você. E é isso que a gente tem que entender, e é isso que a gente tem que viver realmente. Ontem, eu acho que foi ontem, eu estava conversando com o pastor e eu estava falando para ele sobre uma mulher que eu sigo no Instagram, que ela é super famosa, ela tem até selinho do Instagram, ela tem muito dinheiro, e ela falando sobre Deus. E ela falando sobre Deus de uma forma tão verdadeira que eu falei pro pastor, eu falei assim, eita pastor, sabe, eu acho que eu falo pouco de Deus. Eu preciso falar mais de Deus. Então, a gente sabe que muitas vezes não é valor, não é dinheiro, é a experiência que cada um tem com Ele que conta. É isso que a gente precisa estar ali, né? Seguindo e vivenciando. Porque não é assim, tá, eu tô aqui
e eu vou fazer assim porque Deus... Eu acho que é assim. Não é porque eu acho que é assim, é porque Deus quer assim. É a vontade de Deus para minha vida. É a vontade de Deus para que eu esteja ali. Então, é isso que a gente precisa entender. Esse é o momento da gente entender a verdadeira vontade de Deus para nós. Deus é amor. Eu estava conversando, né, ontem com o pastor, e a gente fala tanto, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas como que você pode amar Deus se você tem um irmão que senta no banco do seu lado e você não olha nem na cara do irmão? Você passa pelo lado do irmão e faz de conta que o irmão nem tá ali. Que amor falso é esse de Deus? Como que você pode amar a Deus que, né, você não enxerga, você não pode abraçar, você não pode ter o tato de pegar naquela pessoa, mas você diz que ama Deus e você não ama o irmão que está do seu lado muitas vezes sofrendo, passando por dificuldades, e você não enxerga esse irmão, você tem bronca desse irmão. Eu tava conversando também com a turma da igreja, né? Eu tava conversando com a Paula. A gente ter pessoas que a gente vê como inspiração é uma coisa, mas às vezes a gente tá na igreja pra criticar o irmão que tá lá no altar, pra, sabe, não focar na palavra que Deus tá trazendo pra gente. A gente tá ali porque a gente fala assim, olha aquele irmão, errou a música. Gente, daí que ele errou a música, você sabe a música, cante certo então. Olhe pra palavra de Deus que é verdadeira, que é aquilo que vai nos salvar, que é aquilo que vai nos trazer conforto, sabe? Então, a gente tem que parar de olhar pro irmão do lado, a gente tem que parar para olhar para situações, a gente tem que parar de se prender às coisas ruins e negativas. A gente liga a televisão, é só corona, 300 pessoas morreu, 500 pessoas morreu, mas e quem é vida na nossa vida? Quem que é aquele que nos traz a verdadeira vida? Sabe, é isso que tá faltando, a gente olhar para onde tem que ser olhado. A gente na igreja, realmente, porque a gente quer entender a palavra de Deus, a gente quer entender a vontade de Deus para nós. Não para olhar a roupa que o irmão tá vestindo, não para ver se o irmão tá andando certo ou andando errado. Gente, não cabe a nós. Não é a gente que vai julgar. O julgamento, quando chegar, você vai ser igual eu, igual o Paulo, igual todo mundo que vai estar lá. Você vai ser julgado pelas suas ações. Não se você era melhor e pior do que o seu irmão. Quem tem o poder de julgar as nossas atitudes é somente Deus. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que parar de ser falso, sabe? Parar com esse amor estranho que a gente diz sentir, que a gente diz amar a Deus e não ama coisa nenhuma. Muitas vezes a gente não ama nem a gente mesmo. Como a gente vai amar a Deus? O amor começa pela gente. Deus nos deu a vida. Deus quer que a gente seja bênção onde a gente estiver. Independente de com quem a gente estiver. Não é, hoje convém eu falar disso com essa pessoa. Amanhã convém eu falar disso com fulano. Depois de amanhã convém eu falar disso com ciclano. Não é a gente. Gente, não é assim. A palavra de Deus não é a palavra editada, que a gente vai editar para cada pessoa que a gente vai falar. A palavra de Deus é uma palavra que tem que ser verdade, que tem que ser vivenciada, que a gente tem que estar realmente nos pés de Deus, vivendo aquilo que Deus quer pra gente. E Deus não quer falsidade. Deus não quer mentira. Deus conhece o nosso coração. A gente não precisa mentir. Porque apesar de a gente achar que está enganando alguém, a gente só está enganando a nós mesmos. E na verdade nem nós mesmos, porque a gente sabe que Ele conhece o nosso coração, o nosso interior. Ele sabe das nossas intenções como pessoas, né? Como carne aqui. Então, vamos olhar para nós mesmos. Vamos ser diferente. Vamos, sabe, ter a compaixão com o irmão. A se colocar no lugar do irmão, porque amor, quando Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, é realmente amar, é entender se o irmão ia gostar de ouvir ou de estar vendo aquilo que muitas vezes a gente está fazendo. É a gente se doar para a pessoa. Às vezes a gente está tão preocupada com pessoas que estão fora,
preocupado com tudo que tá acontecendo no mundo, mas a gente não tá vendo quem tá ali do seu lado. Muitas vezes que é um pai, um irmão, um esposo, uma esposa, filhos. Muitas vezes você não tá vendo a necessidade dessas pessoas. E aí como que você pode amar e levar ajuda para o próximo? Se quem tá ali tão próximo de você, você não consegue enxergar? Gente, é ter sensibilidade. A sensibilidade que só vem do Senhor. A sensibilidade que só vem da gente estar ali nos pés dele, buscando a palavra dele e tendo o entendimento dele. Ontem, o motivo de eu ter conversado com o pastor é porque, assim, às vezes a gente até sabe que o que a gente está fazendo é errado, mas a gente precisa que o outro fale que é errado para a gente não fazer, porque a nossa carne, ela quer vantagem, a gente sempre quer vantagem. Eu participo de grupos de fotógrafo e nesses grupos eles fazem um grupo de vários fotógrafos que têm interesse por um curso. E aí eles dividem o valor do curso e cada um paga um tanto. E aí eu comprei vários cursos assim, mas isso me incomodava. E eu ficava pensando, ai Senhor. Aí um dia eu conversei com a Raquel, ela falou, Ju, fala com o pastor. E aí larguei pra lá, nunca mais falei. E esses dias atrás eu comprei um curso, e aí o rapaz que gravava os vídeos pra passar um pro outro, me chamou e falou assim, viu, você não quer que eu te pague metade do curso? E você deixa eu gravar? E aí eu vendo pra outras pessoas, né? E aí eu mandei uma mensagem pro pastor, eu falei, pastor, viu, então aconteceu isso, tem me incomodado, o que o senhor acha? E o pastor não me respondia, porque ele tem também coisas pra fazer, né? A gente tem que entender que pastor também tem vida, que pastor também tem família, que pastor tem as preocupações deles também, não é só a gente. Porque muitas ovelhas se desagarram porque olha para os líderes como se eles fossem o maior. E não é, gente. O maior na sua vida é Deus, que é aquele que você tem que ter intimidade. Você não pode ficar só pensando em pessoas para interceder por você. Você tem que ter força o suficiente. Lógico que muitas vezes a gente está cansado, a gente está esgotado e a gente não sabe nem como começar. E aí a gente apela para o pastor, para os intercessores. Mas a gente tem que saber por nós mesmos que a gente tem ligação direta com os céus, desde que a gente esteja alinhado com ele. Que ele vai ouvir a gente. A gente tem livre acesso a ele. É só a gente querer falar com ele. E não é eu falar e querer ouvir o que eu quero de resposta. É estar aberta para aquilo que ele tem para te responder. Porque muitas vezes você não vai gostar da resposta. Muitas vezes não é o que você esperava, mas é o que é a verdade na sua vida. É o que vai ser necessário para você no momento. E a gente não aprende só com carinho, não. A gente aprende com tapa. É com porrada. Porque se a gente aprendesse com carinho, nós que somos pais não precisava gritar e surtar com os nossos filhos. Porque você fala calmamente, você conversa, você explica. E a criança tá ali te desobedecendo o tempo todo. Aí você dá um grito, aí a criança fala assim, ai, mas não precisa gritar, você só grita. Por que a gente só grita? Gente, isso tudo que tá acontecendo é um grito de Deus nas nossas orelhas. Fala, gente, acorda, igreja não é isso. Igreja é diferente disso. Voltando ao curso, aí o rapaz toda hora ficava me chamando e o pastor não respondia. Falei, quer saber? Eu vou responder. Daí eu respondi pra ele, eu falei, olha, é o seguinte, eu quero ser sincera com você, espero que você me entenda. Eu já comprei vários cursos assim, mas é uma coisa que tem me incomodado muito. E hoje eu estou no momento de que se eu fizer isso, eu vou me sentir muito mal, eu vou ficar mal. Porque querendo ou não, a gente sabe que é errado. É como se eu estivesse roubando do outro. Porque se uma pessoa vende um negócio por R$1.700 e tem 10 compradores, ele ia ganhar R$17.000. E aí ele não tá ganhando R$17.000, ele vai estar ganhando R$1.700 porque cada um foi lá e pagou 170. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. A gente tem que estar. E aí quando eu falei pra ele isso, ele falou, não, tudo bem, eu respeito. E esse cara, ele é ateu, ele nem acredita em Deus.
Todas as vezes que eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, olha, que Deus abençoe você e tal, ele visualizava e nem respondia. E aí eu entendi que provavelmente ele é ateu, porque a gente quando crê, a gente fala amém, a gente fala amém, eu recebo, é isso aí. E aí ontem, sabe, me trouxe uma paz tão grande ao meu coração, de eu ter tido, porque tudo, gente, são escolhas. Tudo que a gente faz na vida é escolha. Eu tenho que ver se eu quero ir pelo caminho lindo e perfumado que Deus tem pra mim. Que lógico que às vezes vai ter umas pedrinhas, uns pedriscos na estrada, que vai fazer com que a gente caia, mas a gente vai levantar e vai continuar num lugar lindo. Ou se a gente quer andar por um lugar onde a gente vai cair e não vai conseguir levantar, porque são as nossas vontades ali sendo colocadas em prática, não a de Deus. Então, eu quero estar pelo lugar perfumado que Deus tem para todos nós. Basta a gente querer estar ali. Basta a gente se entregar na presença dele. E é isso que eu quero. Muitas vezes, eu sei, Marcão. Não me denuncie. Eu já me converti. Gente, eu fiz uma promessa pra ela que eu ia ficar, ó. Que eu não ia falar, que eu falo muito, tá? Queridinho, lindo e obediente. Isso é Deus, gente. É Deus agindo, porque o Paulão quieto e obediente é Senhor na causa. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Então é isso, sabe, gente? Muitas vezes a gente acha que Deus não tá falando com a gente, mas Deus tá falando com a gente nas pequenas coisas. Muitas vezes você fazendo um serviço, lavando uma louça, mulherada, né? Os homens, por favor, comecem a fazer isso, quem não faz. Lavando uma louça e ouvindo louvor, e aquilo te toma de uma forma que você não consegue nem esfregar mais a panela, você só consegue chorar. É porque Deus está tocando no seu coração, é que Deus está falando ao seu coração as vontades dele. E você está aberta para isso. Então a gente tem que estar mais aberta para as vontades de Deus para as nossas vidas. Deus quer sempre o melhor. Todo mundo como pai e mãe, um pai e uma mãe nunca quer que o filho se dê mal. Nunca quer coisas ruins pro filho. É a mesma coisa Deus com a gente. O que ele quer de nós? Ele quer a nossa obediência. Ele quer de nós o nosso amor, o nosso respeito. Um pai e uma mãe não quer que o filho tenha medo. Gente, medo é a coisa mais sem vergonha que tem. Porque a criança tá com medo ali, mas passou o medo, já volta a fazer merda de novo. E Deus não quer que a gente tenha medo dele, ele quer que a gente tenha respeito. Porque a partir do momento que a gente fala com respeito, que a gente entende o que é respeito, a gente vive ele da forma mais pura que é. Então, é isso. Eu tenho vergonha de falar, eu já acho que já falei muito. Essa é a palavra que eu quis trazer. Talvez eu saí um pouco assim nas curvas, voltei das curvas e entrei de novo no caminho reto. E é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês hoje. É isso que Deus tocou no meu coração. Que a gente possa ser bênção, que a gente não sejam os irmãos falsos, mentirosos, que esteja sentado no banco só para esquentar banco, preocupado com todas as outras coisas, mas que a gente queira realmente estar preocupado com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, com a nossa obediência, com a nossa vida com Deus. Então vamos viver isso. Que todos vocês sejam abençoados, todos que estiveram aqui com a gente, que ouviu, e que todas as pessoas que depois vão ver que também possa ser abençoada. Agora eu vou passar a palavra pro Rafa, que ele tá se coçando para falar um pouco com vocês. Então eu vou deixar com ele, gente, ó. Beijo para vocês. A gente tá numa fase de aflições, né? A palavra, muitos pastores, né? Muitas lives, muitas pessoas falaram que no mundo você vai ter aflições, você vai sofrer por aflições. E essa pequena unha, né? Essa carnegão ali que criou, acho que nem inflamou, né? Apenas doeu. E o mundo aconteceu, né? Todo esse assunto número 1, né? Do momento, que é esse tal do coronavírus. E eu creio que Deus, ele permite, né, algumas coisas para ser valorizada a outras coisas. E eu creio muito, muito, muito na mão, no poder do Senhor. Logo nos primeiros dias que começou esse assunto, a gente pegou o nosso óleo, né? Lá do acampamento, do carnaval acampamento que a igreja fez. E a gente ungiu a nossa casa, pediu a proteção, né? A bênção de Deus. E a gente está tentando manter uma saúde mental estável, com o coração menos apertado possível, visitando, né? Assim, a gente quebrou algumas regras
não aconselho, mas eu sou muito tato, eu gosto de pegar, né? E esse lance de pegar, eu passei a Páscoa lá com os meus pais, a gente foi até o pai e a mãe da Ju, e eu creio que esse momento vai voltar. E olha quanta falta faz aquele banco vazio agora lá na igreja. Os bancos estão vazios, né? O altar está vazio. Mas Deus não deixou de amparar a gente. Deus não deixou a gente de lado. Inclusive, estamos vivendo uma época de renovo, né? E isso vai passar e vai voltar. E tudo vai ser como antes, porque nada é para sempre. Então você que está apertado, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e fazer um clamor aqui nessa live, pedir lá para o Papai do Céu, para que Ele desça com a sua força, com o seu Espírito Santo de Deus, seja onde você estiver, seja no seu cantinho, seja aí na sala com a família, seja no celular, né, no banheiro, onde você estiver, feche o seu olho e acredite no poder da oração, acredite no poder de Deus sobre a tua vida, né? Vamos orar pelo nosso pastor, gente. Nosso pastor também é gente, também é ser humano, também é de carne, também tem a família, né? Ele está passando por uma missão lá meio delicada, então ele precisa muito da força, ele precisa muito dos irmãos orando com ele. E eu creio que a gente vai viver um tempo novo, com as maravilhas de Deus sobre a vida de cada um de nós, tá? Eu vou trocar aqui o meu fundo musical, vou pedir para Juliana, que está com o coração aí de metodista, né? O coração deve estar borbulhante, né? E eu quebrei a minha promessa, eu falo pouco, né? Mas é pelo bem, né? Pela boca de Deus aí, pelas palavras boas, edificantes, e não palavras malditas como a gente escuta o tempo todo, tá? O grande coisa seria agora? Tá. Pode ser. Deixa eu abaixar aqui o minha... Virei DJ, hein? O DJ nosso. Tá. Olha lá. É o louvor Grandes Coisas, do Fernandinho. Olha lá. Juliana que escolheu, hein? Eu não tenho... Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse Sim, dá sim. povo, és o Senhor da nação. O pastor pediu pra gente estar orando pela Giovana, que tá na UTI. Então, com esse fundo do Grandes Coisas, que nós cremos que Deus faz grandes coisas o tempo todo, e muitas vezes a gente não está sensível para enxergar tudo que Ele está fazendo, mas a gente vivencia cada coisa preparada por Ele para nós. Então vamos todo mundo agora fechar os nossos olhos e orar, colocar tudo que tem acontecido em oração, colocar a vida da Giovana para que Deus possa estar chegando próximo dela e cuidando. E aí a gente finaliza a nossa live. Eu só vou abaixar um pouquinho pra gente poder estar orando, tá? Então, vamos lá? Senhor Jesus, agradecemos a Ti, ó Deus, porque este é um momento, Pai, de muita alegria nossa, Senhor, de poder estar falando do Teu amor, do Teu cuidado por cada um de nós, Senhor. Sabemos, ó Deus, o quanto Teu coração sangra, Senhor, quando não fazemos as coisas que é da Tua vontade, ó Pai. Que a gente possa ser, ó Deus, moldado, ó Pai, moldado com a Tua vontade e o Teu querer para a vida de cada um de nós, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ser quebrantado, ó Pai. Que a gente possa, Senhor, ser mudado, ó Deus, de falsidade, ó Pai, para pura verdade, Senhor, verdade do Teu nome, ó Deus. Que a gente possa ver, Senhor, tudo no mundo com Teus olhos, ó Deus, com olhos de amor, com olhos de misericórdia, que a gente não seja, Senhor, aqueles a apontar, mas que a gente seja aqueles, ó Deus, para cuidar, ó Deus, para fazer aquilo que é de Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar lá junto com a Giovana, Senhor, que está na UTI, que o Senhor possa, Senhor, estar acalmando os corações da família, ó Deus, e o Senhor todas as coisas sabe, ó Pai. O Senhor tem o poder de curar, Senhor, o poder de fazer todas as coisas, ó Pai. Se for da Tua vontade, Deus, o Senhor vai até lá, Pai, que o Senhor tire a Giovana dessa situação, Senhor. O Senhor alcança os corações das famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, dar nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor mude o nosso pensar e o nosso agir, ó Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, ó Pai. Vem sobre a nossa igreja, Senhor. A nossa igreja precisa de Ti, ó Deus. Ó Espírito Santo, nos transforma. Vem fazer verdade em nós.
sua imagem e semelhança verdadeiramente, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebre todas as barreiras, ó Deus. Que o Senhor possa estar à frente, Senhor, de todas as coisas, ó Pai. Traga-nos discernimento, Senhor. Traga-nos amor, ó Pai, respeito a Ti, ó Deus. É isso que o Senhor quer de nós, Senhor. É isso que o Senhor espera dos Teus filhos, ó Pai, obediência, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que sejamos guiados por Ti, Senhor, simplesmente pela Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Que caia por terra, Senhor, as vontades das nossas carnes, ó Pai. Assim Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E porque sabemos que muito mais o Senhor tem para fazer pelas nossas vidas, ó Deus. Que a gente possa, Senhor, nos tornar uma verdadeira igreja cheia de Ti, Senhor. Cheia do Teu Espírito Santo de Deus. Que tudo aquilo que estava vazio, Senhor, que volte cheio, Pai. Cheio de Tua presença, ó Deus. É em nome de Jesus. Ali, olha lá, tinha caído, voltou. Tem Que... Ai, o louvor. Vamos terminar de ouvir o louvor. Amém. Gente, tem um livro de oração. Era pra Giovana. Ah, era Do pra ela? pastor Giovana. Pastor Jason. Tá. Acabou o louvor. E acabou a live. Então, gente, vamos terminando por aqui. Que vocês possam ter sentido a presença de Deus, assim como eu senti aqui. Que seja Deus realmente a estar à frente da nossa vida todos os dias, a cada amanhecer e a cada entardecer. Seja a vontade de Deus sobre as nossas vidas, que a gente seja sensível a todas as coisas que acontecem à nossa volta. Então, que vocês sejam abençoados, que tenhamos um final de semana lindo. Não estamos na sozinhos. presença do Senhor. Ele tá com a gente o tempo todo e carrega a gente quando a gente menos pensa. Beijão. Deus abençoe a todos vocês.